Bem-vindos ao Durma Com Essa, o podcast que te guia pelo universo do sono. Sou Guilherme Brassanini. E eu sou o George Pinheiro. E hoje você não pode dormir sem essa, porque a gente vai falar sobre sonoendoscopia, o sono de um jeito que você nunca viu. Nossa, tema super importante, porque falar sobre isso, um exame aí que a maior parte das pessoas não sabe que existe, tem né? gente que não conhece. Não conhece, então a gente tem muita coisa para falar e a gente trouxe aí uma grande convidada, que é uma amiga pessoal e uma profissional que a gente super admira, né, Gui? Exatamente. Então, a doutora Mariane Yui, que ela fez tanto a faculdade de medicina quanto a residência de otorrino, também a residência de medicina do sono pela faculdade de medicina da Universidade de São Paulo, do campus de Ribeirão Preto. Ela é doutora em ciências também pela faculdade de medicina de Ribeirão Preto. Ela tem título de especialista, seja na otorrinolaringologia, como também na medicina do sono, é membro da ABOL, né, que é a Associação Brasileira de Otorrino, e também da Academia Brasileira do Sono. E ela é responsável pelo serviço de endoscopia do sono do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Mariane, obrigado por ter aceitado o convite. A gente está muito honrado de ter você aqui. Eu que agradeço, George. Obrigada, Gui, pelo convite. Fiquei super feliz. E vamos falar dos nossos apoiadores antes de Nossos começar? apoiadores, vamos lá. Vital Sono, né? Quem quer empreender na área do sono, quer poder ter mais segurança, tem que contar com a assessoria da Vital Sono, que eles estudam o seu modelo de negócio e fazem todo um projeto que se encaixa no seu sonho, né? Exponencial Med, que transforma seu consultório aí num negócio, né? Esse que é o core business deles. Né? Para quem não sabe empreender, né? E médico não sabe, Não né? sabe. Então, Exponencial Medic também nos dá toda a assessoria, né? Para a parte de negócios também, além da medicina. Perfeito. Então, agora nós vamos começar aí com o nosso podcast falando sobre sonoendoscopia. Mas antes disso, Mariane, conta um pouquinho aí como foi essa sua trajetória na otorrino, na medicina do sono, o que te levou por esses caminhos aí que nós aqui também somos apaixonados. Bom, eu cheguei perto do final do 5º ano de medicina e no 6º ano a gente precisa ter um rumo, né? Saber mais ou menos qual que é a especialidade que a gente vai prestar a prova de residência. E eu não sabia o que eu queria. Então eu parei para pensei assim, bom, eu gosto de contato com o paciente, eu gosto de procedimentos, gosto de uma especialidade mais resolutiva. Aí depois de afunilar, pensei, oftalmo, otorrino. A história se repete. Entre os olhos, né? Aí, a gente faz na faculdade, a gente não tem muito contato com nenhuma das duas especialidades, direito, real, né? A gente passa muito brevemente pelas duas. E eu precisava escolher um estágio para fazer no final do 5º ano. Aí, vocês vão dar risada. Eu pensei assim, bom, oftalmo, né, vai cuidar dos olhos ali, um pedacinho tão pequeno do corpo. Acho que eu vou conhecer um pouco mais de otorrino, que tem um pedaço um pouco maior. Aí fui fazer o estágio em otorrino, adorei a especialidade, realmente me apaixonei e decidi prestar a prova de residência para otorrino. Aí foi assim, entrei no otorrino desse jeito. Prestei a prova de título, passei e decidi servir um ano como voluntária na aeronáutica. Fui para Guaratinguetá. E lá em Guaratinguetá, por coincidência, foi uma grande sorte. O tio de uma grande amiga minha é um otorrino antigo na cidade, ele e a esposa. E eles me convidaram para fazer um estágio ali com eles, uma clínica grande. Foi super legal. E eu comecei a ter contato com a medicina do sono através deles. Foi cedo, então? Foi antes da residência. A doutora Carmen Barros, ela na época tinha terminado a formação dela em sono, estava na época prestando prova de título, mas ele já tinha um serviço de polissonografia e eu nunca tinha ouvido falar assim, né, sabia que existia o exame, mas não tinha entrado em contato com a parte técnica, e aí quando eu voltei para Ribeirão Preto para fazer a residência, eu já entrei com esse viés da medicina do sono. E aí, por um outro golpe de sorte, no ano que eu terminei a otorrino, o hospital abriu vaga para a primeira turma de residência em medicina do sono. E aí eu passei e fiz parte dessa primeira turma. Bacana. Grande aula, né, que coordena a residência, né, e é um serviço realmente de referência aí nacional, então você foi pioneira nesse formato de residência mesmo, né, Mari? Tive muita sorte, porque eu tive o doutor Alan, a doutora Fabiana, que era o braço da otorrino, né, então foi uma formação multidisciplinar. O ambulatório de distúrbios respiratórios do sono era um ambulatório que contava com neuro, pneumo, otorrino, dentista, fono, físio, assim, foi uma experiência muito legal. Uma baita escola mesmo, né? E aí você nem imaginava que a medicina do sono ia te levar por caminhos ainda mais específicos, né? E chegou a sonoendoscopia.
e você é uma referência aí nesse exame, né? Então, assim, muita gente nunca ouviu falar sobre sonoendoscopia, né? Endoscopia do sono, então vamos partir aí do começo. O que é esse exame de sonoendoscopia que cada vez mais agora está chegando essas informações aí para o público leigo e também para profissionais? Bom, primeiro é importante falar que o exame não é um exame diagnóstico, né? Ele é um exame complementar na avaliação do paciente que tem apneia do sono ou que ronca. E de vez em quando ele acaba sendo aplicado para algumas situações específicas que fogem da parte de apneia e de ronco, né? Mas é um exame que é realizado sob sedação para avaliar os pontos de obstrução da via aérea superior. Então, acho que resumindo é isso. A sonoendoscopia é um exame que é realizado sob é uma nasofibrolaringoscopia flexível, aquele mesmo exame que é realizado no paciente acordado, no consultório do otorrino, só que durante uma sedação. E aí, durante esse exame, a gente tem como objetivo identificar os pontos de obstrução da via aérea superior e avaliar a resposta a manobras, avaliar os mecanismos envolvidos nessa obstrução. Eu acho que isso foi super importante você falar, que ele não é um exame diagnóstico, porque alguém pode pensar o seguinte, eu quero fazer esse exame da sonoendoscopia para saber o que eu tenho de verdade. Para substituir a polissonografia. E na verdade ele tem um direcionamento, né? Não é a primeira opção, assim. Então, como que ele entra nesse contexto de avaliar um distúrbio do sono qualquer, né? Bom, nesse contexto, o paciente ele precisa ter passado por um médico otorrinolaringologista ou um médico do sono, né? Precisa ter sido avaliado, precisa ter tido as suas queixas avaliadas. Esse médico precisa ter investigado a presença de um distúrbio respiratório do sono. Então, o ideal é que o paciente já tenha realizado uma polissonografia antes de fazer a sonoendoscopia, porque a sonoendoscopia é um exame que complementa essa avaliação toda, né? Então, até é importante para o médico que vai fazer a sonoendoscopia saber se esse paciente tem apneia do sono, se ele é um roncador primário, qual que é a gravidade dessa apneia, o quanto que esse paciente desatura durante a noite, porque são parâmetros que acabam guiando o examinador durante o exame. Não é estritamente essencial ter os dados da polissonografia, mas eu preciso saber se o paciente tem realmente um distúrbio respiratório do sono. Para saber o que esperar do exame. Então, o que buscar, né? E o que buscar, o exame exato. é indicado para paciente que tem distúrbio respiratório do sono. Ou tem alguma outra situação que dá para fazer a sonoendoscopia que não seja para avaliação de distúrbio respiratório? Eu tive algumas situações assim que não é a regra, né? A maior parte dos pacientes que recebem indicação de sonoendoscopia são pacientes que têm distúrbio respiratório do sono, são pessoas que roncam, que têm o diagnóstico de apneia do sono. Mas, por exemplo, uma vez eu atendi um paciente, não era um paciente meu, ele foi para fazer o exame. Ele não roncava. Aí eu pensei, por que ele vai fazer o exame, né? Ele não roncava, ele não tinha nenhuma queixa de sono, mas ele falava que quando ele dormia, ele sentia alguma coisa pegando na garganta. Pegava, parecia que estava batendo palma, fazia assim, ó. E aí o que acontecia? Quando esse paciente, eu sedei o paciente, né, e vi, ele tinha um movimento de parede lateral esquerda da orofaringe. E aí, à medida em que ele ia aprofundando e relaxando, a via aérea ficava um pouquinho mais estreita, ele realmente não roncava, mas aquilo começava a encostar na base da língua dele. Talvez ele tivesse um pseudoneurisma de carótida, né? Então, assim, foi uma situação muito específica. De vez em quando aparece algum caso desses, assim, que a gente fala, nossa, que diferente, né? Mas na maior parte das vezes, quase 100% das vezes, o paciente que recebe indicação do exame é um paciente que tem um distúrbio respiratório do sono, ou que ronca. Vem umas coisas bastante, às vezes, raras, né? Uma delas é a catatrenia, né? Que é um som expiratório e que às vezes é confundido com ronco e a pessoa trata e não responde bem. E aí a sonoendoscopia pode ser um importante exame e mostrar essa vibração das cordas vocais aí no som expiratório que acontece ali e que um caso clássico foi esse ano que no BBB a Graciane, participou lá do episódio, né? Ela teve isso e as pessoas achavam que ela chorava, né? Então, assim, a sonoendoscopia ela também tem esse papel de diferenciar, né? Sim. E aí você falou que
Basicamente, ela é indicada principalmente para os distúrbios respiratórios do sono, mas são todos os pacientes que você indica ou tem alguma situação em particular que te chame a atenção? Esse paciente aqui merece fazer uma sonoendoscopia para eu entender melhor. Não são todos os pacientes que têm a indicação. Não é porque você tem apneia do sono que você tem que fazer a sonoendoscopia para iniciar seu tratamento. Isso vai depender muito da conversa que estiver, do plano terapêutico que estiver sendo traçado junto com o médico, né? Então, por exemplo, você recebeu um diagnóstico de apneia do sono e depois de conhecer as opções terapêuticas, foi decidido tentar usar o CPAP. Você não precisa da sonoendoscopia para iniciar o uso do CPAP. Agora, se você começou a usar o CPAP e você encontrou uma dificuldade em utilizar, por exemplo, você começou a usar o CPAP, você consegue adormecer com o aparelho, mas durante a noite você sufoca, você tem que tirar o aparelho, você acorda sem a máscara. O que está acontecendo durante a noite, durante o uso do CPAP, que possa estar contribuindo para isso? Aí a sonoendoscopia tem sua indicação nesse caso. Agora, quando você está... Claro, depende do caso, tá? Não é uma regra, mas você está avaliando uma alternativa de tratamento que não inclua o CPAP, ou é um caso de uma apneia grave, né? Tem algum dado ali na história do paciente ou na polissonografia que acende um sinal de alerta, aí a sonoendoscopia é muito bem indicada. Por exemplo, você se depara ali com um paciente que tem uma apneia grave, que não tem... na análise preliminar, um bom prognóstico para aparelho intraoral. Você vai indicar um aparelho intraoral, mas sem muita segurança da resposta que esse paciente vai apresentar. Agora, se esse paciente fizer uma sonoendoscopia e durante a sonoendoscopia for identificado ali que ele tem uma boa resposta à manobra de avanço da mandíbula, não é porque ele tem uma apneia grave que ele não é um candidato, né? Ele provavelmente, se ele conseguir utilizar o aparelho intraoral, não tiver dor, nenhuma outra contraindicação ao uso, provavelmente ele vai ter uma boa resposta, ainda que ele tenha uma apneia grave. Então, hoje a sonoendoscopia, ela ganhou um espaço ali dentro até mesmo nas discussões com os dentistas, como um exame importante para indicar o uso de aparelho intraoral, porque é a melhor forma de prever o resultado, né? E no caso de pacientes que estão considerando opções cirúrgicas, a sonoendoscopia é super importante para você diferenciar os mecanismos envolvidos na obstrução desse paciente, né? Será que é só hipertrofia? Será que esse paciente não tem uma hipotonia associada? Se ele tiver uma hipotonia muito importante de via aérea, as cirurgias que nós temos atualmente aqui no Brasil não vão ser cirurgias que vão tratar esse paciente, né, completamente. Então, ainda que esse paciente receba indicação de cirurgia, é importante para alinhar as expectativas e já prever os próximos passos. A cirurgia vai te trazer esse benefício, mas isso aqui não vai ser tratado com a cirurgia. Então, depois da cirurgia, você vai precisar passar por uma reabilitação, terapia miofuncional, vai precisar usar aparelho intraoral, vai precisar fazer terapia posicional, né? Então, a sonoendoscopia, ela entra como uma forma, assim, de direcionar né? o tratamento, né? Direcionar o tratamento e não ser uma aposta aquele tratamento que você está fazendo. Não um tiro no escuro, Não, né? tiro no escuro. E o que a gente está conversando aqui é assim, não existe nenhum guideline mostrando indicações de sonoendoscopia, não existe, vai indicar nesse caso. Cada médico, na sua prática clínica, sabe as indicações que a ele convém, porque o que ele espera daquele exame para a conduta, podemos dizer assim, para o acompanhamento do paciente. Você, Mariane, né, como otorrino e cirurgião do sono, você você faz a sonoendoscopia para todos os pacientes cirúrgicos, ou tem aquele que você acende um alerta para você pedir a sonoendoscopia antes, ou você opta por um paciente que falha no tratamento cirúrgico, aí sim fazer uma sonoendoscopia? Como que é na tua prática clínica, a tua indicação? Eu não peço para todos os pacientes cirúrgicos, né? Mas quando é um paciente que tem uma apneia grave, que é uma apneia com características posicionais, será que essa obstrução, né, que pode ser que seja de base de língua ali, será que é por hipotonia? Será que é a língua que está caindo? Será que é por uma... Eu quero diferenciar. Geralmente eu peço a sonoendoscopia para os pacientes que eu suspeito que possa ter uma hipotonia associada, né? Porque a hipotonia é algo que a gente não vai tratar com cirurgias, com as técnicas que a gente tem no Brasil. Aí eu falo assim, técnicas que a gente tem no Brasil, porque aqui a gente não tem a
a neuroestimulação de hipoglossos, que é uma técnica que trataria isso, mas a gente não tem, né? Então, eu peço quando no exame clínico, ou pela polissonografia também, eu já suspeito que esse paciente possa ter uma hipotonia que possa comprometer o resultado da cirurgia. Eu também peço para mostrar para o paciente o que ele tem. Porque tem paciente que não acredita muito que aquilo está acontecendo com ele. Faz diferença ele ver uma filmagem da própria via aérea, mostrando ali aquela obstrução, mostrando os pontos de obstrução, mostrando que ele fica de boca aberta, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas eu durmo com a boca aberta? Dorme com a boca aberta, a língua está sendo engolida durante a noite, né? Mostrar o efeito que fechar a boca traz para o paciente entender por que eu estou propondo aquele tratamento. Então, a sonendoscopia, ela entra na minha prática para me ajudar a estruturar o meu raciocínio, né, clínico, mas também para mostrar para o paciente por que eu estou tomando essas decisões. Mas eu não peço para todo mundo, não. Não acho que tem que pedir para todo mundo. Uma questão interessante, a gente que faz laudo de exame de polissonografia, né? Às vezes a conformação da curva de fluxo, ela pode direcionar algumas suspeitas. Então, às vezes a gente vê aquela chanfradura na curva de fluxo respiratório, né? Que é o estudo do Pedro Genta, e já nos suspeita do sítio de colapso. Então, às vezes a gente vê ali a epiglote, que não é uma epiglote muito competente, e a gente já começa a pensar, nossa, esse paciente vai ter alguma dificuldade aí, seja para um CPAP, que às vezes aquela pressão positiva, em vez de tornar aquela epiglote mais competente, vai bloquear realmente e não vai... A gente vai às vezes aumentando a pressão de CPAP e aquilo não melhora, né? Piora, na verdade. Exato. Então, assim, é uma questão importante quando a gente tem a oportunidade de olhar o sinal respiratório, né, da curva de fluxo, e a gente observar isso, e a sonendoscopia vem aí com um papel para diferenciar muito todas essas condições, na verdade. É verdade, é verdade. Inclusive, essa situação específica foi o tema do meu doutorado, Olha, né? que legal. Porque eu avaliei os pacientes com dificuldade de adaptação de CPAP. No começo, a ideia era avaliar paciente com dificuldade de adaptação de CPAP. Depois, à medida em que nós fomos selecionando os pacientes, a gente viu que a gente começou a procurar, na verdade, os pacientes que tinham intolerância a CPAP, eles adormeciam e acordavam sufocados, tentando buscar esse perfil de paciente, que é o paciente que tem uma obstrução secundária de epiglote, que essa obstrução ela não acontece no início do sono, ela acontece depois, né? Então, eu acabei selecionando esses pacientes, o que a gente viu mesmo é que pacientes que têm essa intolerância que acorda, essa queixa, né, de fico sufocado, acordo no meio da noite, tiro a máscara, são pacientes que têm um risco maior de ter uma obstrução secundária de epiglote pela pressão positiva. E essa é uma característica que, pelo exame físico, a gente não consegue identificar. A gente só identifica na sonendoscopia e pode suspeitar pela curva de fluxo, né? Mas a gente não tem acesso à curva de fluxo. Exato, a gente recebe o exame analisado, né? Um relatório. É só quando a gente pode laudar o exame do nosso paciente, a gente tem esse perfil, né? Sim, e aí tem um monte de estudo, né, que tentou identificar alguma característica anatômica da base de língua, da epiglote, formato de epiglote, posição de epiglote, que se correlacionasse com essa situação. Não tem. E mesmo colapso primário de epiglote, a gente não consegue identificar no exame físico, né? Então, você só identifica mesmo na sonendoscopia. Lembrando que a gente faz a nasofibrolaringoscopia, né? O otorrino, isso faz parte do exame físico, mas essa nasofibrolaringoscopia a gente está fazendo numa situação totalmente diferente do sono, né? O indivíduo está acordado. Então, por vezes, algumas situações não vão ser observadas. Por exemplo, o colapso da epiglote, né? A gente consegue ver uma alteração anatômica, até suspeitar de algo, mas como está ali acordado, a gente não percebe com tanta clareza. E aí vem, assim, para o pessoal entender como que é feito mesmo esse exame. É feito no consultório, é feito no centro cirúrgico, como que essa pessoa dorme? O exame é feito com sedação. A medicação mais utilizada para realizar o exame é o Propofol, que é uma medicação de uso anestésico, que tem um potencial de depressão respiratória.
Então, o exame precisa ser feito num ambiente seguro, com anestesista, com bomba, preferencialmente com bomba de infusão, um paciente monitorizado e com todo o suporte de ressuscitação, de reanimação, se for necessário, né? Então, esse exame ele é feito em hospital ou num ambiente que tenha toda essa estrutura. Pode ser feito num centro de endoscopia, mas precisa ter toda essa estrutura. Então, o paciente ele vai chegar com orientações de chegar em jejum, dado que é um exame com sedação, com um acompanhante responsável maior de idade, vai passar por uma consulta, uma pré-consulta com a enfermeira, vai ser orientado a trocar de roupa e uma vez que ele se encontre ali na sala de exame, ele vai se posicionar deitado de barriga para cima, vai ser monitorizado, vai ter o acesso pego, né, porque é uma medicação com infusão endovenosa e o exame se inicia com a análise ali com o nasofibro. Eu faço, essa é a minha sequência, tá? Não necessariamente vai ser realizado assim por todos os profissionais, mas eu inicio o exame com o paciente acordado, avalio fossa nasal, avalio cavidade oral. Eu gosto de avaliar a mobilidade da mandíbula com o paciente acordado e como o paciente ele pode sentir um desconforto na introdução do aparelho pelo nariz, eu prefiro, se o paciente tolerar, introduzir o aparelho com o paciente acordado. Porque depois que o paciente seda, ele está sedado, mas ele não está anestesiado. Então, ele ainda tem estímulo tátil, ele ainda vai sentir um desconforto, só que aí ele está sedado, né? Então, se ele sente um desconforto lá, a tendência dele é tentar tirar o aparelho de dentro do nariz. Então, eu explico isso para o paciente, se ele concordar, eu faço essa primeira parte com o paciente acordado. Uma vez que eu posicionei o aparelho ali na nasofaringe do paciente, eu peço para o anestesista iniciar a sedação, que segue um protocolo que já foi bem estudado, publicado pelo Dr. Fábio Rabelo, né, e padronizado aqui, e aí eu inicio o exame, né? Eu vou começar a avaliação do paciente quando esse paciente atingir um plano de sedação que eu considere adequado. Então, é quando o paciente já perdeu a resposta ao estímulo verbal, ele não tem mais o reflexo ciliar, né? Eu toco ali no cílio, não pisca, e eu já vou avaliando ali com a imagem o relaxamento progressivo da musculatura, o paciente começa a roncar, começa a desaturar. Então, isso é esperado mesmo, é o que a gente espera, é que o paciente ronque, um paciente que tem apneia do sono, que ele desature, porque é isso que ele faz todos os dias dormindo, né? Só não sabe às vezes. Dormindo. Então, é importante que a equipe envolvida no exame entenda que esse exame está sendo feito para avaliar um paciente que tem apneia do sono, que vai ter obstrução de via aérea superior, que vai desaturar, para todo mundo ficar calmo, né? Porque às vezes a gente fica tenso, né? Às vezes o anestesista não está tão acostumado ali com o exame, e aí a hora que o paciente começa a desaturar, ele fala, meu Deus, está desaturando, e hiperestende. Não pode, se hiperestender vai comprometer a avaliação. Então o ideal é que a equipe seja bem alinhada sobre as indicações do exame e o que a gente espera observar ali durante o exame. Ou seja, é um exame seguro, né? Desde que cumpridas todas as orientações, né? Então, fazer num ambiente de monitorização, fazer com uma equipe especializada, né? Porque às vezes alguém pode ter essa dúvida, mas eu vou fazer um exame lá que eu vou desaturar, vai acontecer algo que eu estou lá dormindo. Não, é esse o objetivo mesmo, a gente quer entender tudo isso, né? Mas é feito sob uma monitorização, Sim. Uma sedação controlada com uma equipe de anestesista treinado e o profissional, o otorrino, que está lá analisando essa via aérea e filmando, né? Exato. E registrando isso tudo, porque esse documento, esse vídeo, ele faz total diferença na condução do caso, né? É verdade. É um exame super seguro. A medicação, que é o Propofol, ele tem um tempo de ação muito curto. Então, ainda que o paciente fique um pouco mais sedado, aí a gente eleva a mandíbula, coloca um pouquinho de oxigênio ali, espera alguns minutinhos, reduz a concentração da bomba e o paciente já começa a recuperar. Então, é um exame super seguro. Eu faço endoscopia do sono há quase 15 anos, nunca tive uma intercorrência. Não conheço outros colegas que tenham tido também fazendo nesse formato. E tem algum paciente que você olha e diga assim, olha, até gostaria de fazer, mas não é seguro fazer para esse perfil de paciente? Tem alguma contraindicação, alguma condição clínica que possa, às vezes, te deixar desanimada de dizer, não, melhor não? Bom, um paciente que é
obeso, que tem uma apneia grave, que tem uma suspeita de hipoventilação, eu já não acho que ele tem indicação de fazer endoscopia do sono, porque esse é um paciente que tem indicação de usar CPAP, talvez um BiPAP, né? Mas se precisar fazer, aí vale a pena entrar em contato com o cardiologista, avaliar quais os riscos associados ali ao exame. Eu já tive um paciente que o cardiologista não autorizou fazer o exame, por conta do risco cardíaco que ele tinha. Era um paciente que tinha uma arritmia grave, ele tinha uma insuficiência cardíaca, o cardiologista não deixou. Esse foi um paciente que falou, sinto muito, mas as opções que a gente tem para tratamento, né, não temos muitas, temos o CPAP. Mas na maior parte das vezes não existe uma grande contraindicação, não existe uma contraindicação absoluta, formal, não. Vai depender da condição clínica do paciente mesmo. Contraindica até outros exames que não sejam esses, né? Então é uma condição clínica instável que realmente não vai evoluir dessa forma, né? Sim. E em relação ao exame, você falou muito de entra pelo nariz, posiciona o aparelho ali em certas localizações. O que você busca enxergar nesse momento, assim, na via aérea do paciente? Quais as regiões, tipo de colapsabilidade que acontece? O pessoal que é otorrino ou mexe com essa parte de via aérea, começar a desenhar na cabeça dele o que de fato a gente está enxergando ali durante o exame. Então, num primeiro momento, a gente vai identificar o sítio de obstrução. Então, eu quero ver, está obstruindo o velofaringe, eu me posiciono logo acima ali, né? E vejo, está obstruindo o velofaringe, qual que é o grau de obstrução? Obstruir só um pouquinho, né? Obstruir quase 50% ali, obstruir completamente. Qual que é a configuração dessa obstrução? É uma obstrução que fecha antero-posterior, fecha circunferencial, fecha látero-lateral, que é mais raro da gente ver. Depois de avaliar essa topografia, aí eu desço mais um pouquinho, aí eu vou avaliar a orofaringe. Orofaringe, o único padrão de obstrução que vai ter é de parede látero-lateral, né? Mesmo em pacientes que já tenham sido amidalectomizados. Avaliei orofaringe, aí eu desço mais um pouquinho e vou avaliar a base de língua. Aí no final, base de língua e epiglote, a gente avalia meio que junto, né? Mas em base de língua eu vou avaliar se tem uma hipertrofia de base de língua, se é uma hipertrofia real. Aí aqui o exame que eu acho que fica bem importante. Essa obstrução de base de língua, ela é pela hipertrofia ou ela é por hipotonia, né? Se esse paciente tem a boca aberta, fica com a boca aberta, e eu fechar a boca, qual que é o impacto que isso vai levar para essa obstrução de base de língua? Quando tem uma hipertrofia, eu vou ver essa base de língua ocupando ali a valécula, né, muitas vezes empurrando a epiglote, e quando o paciente tem a boca fechada, isso não vai se traduzir numa melhora tão acentuada da obstrução. Agora, quando é uma hipotonia, é a língua que está caindo, e quando eu fecho a boca do paciente, reposiciono a mandíbula, eu melhoro a posição da língua e dou um pouco mais de suporte para ela ali, contato no palato. Quando a gente chega na base de língua, a gente acaba avaliando base de língua e epiglote mais ou menos junto, né? Para a base de língua, eu preciso avaliar se essa obstrução, se tiver obstrução, se ela é secundária a uma hipertrofia de base de língua, a uma hipotonia ou a associação das duas coisas, né? Então, eu preciso que a boca do paciente esteja fechada para avaliar a hipertrofia, porque se a boca está aberta e a língua está caída lá para trás, eu perco o parâmetro. Então, nessa hora, eu ocluo a boca do paciente e avalio qual que é o espaço que a amígdala lingual ocupa. Se fechando a boca, esse espaço continua ocupado, existe uma hipertrofia ali. Agora, eu fecho a boca do paciente e melhora demais a obstrução da base de língua, então não é só pode até ter hipertrofia, mas não é só hipertrofia. Esse paciente tem uma hipotonia, porque eu melhorei a posição da mandíbula, eu acabei melhorando a posição da língua e a relação da língua com o palato, né, dando mais sustentação para a língua. Então, isso é super importante na hora de estruturar o raciocínio clínico, né? Melhorou demais fechando a boca, operar esse paciente não vai trazer tanto resultado. Por melhor que seja a técnica empregada ali, uma cirurgia robótica de base de língua, esse paciente vai continuar com a boca aberta, com a língua caindo, continuar com uma obstrução naquela região, né? Antigamente, a classificação da endoscopia do sono, a classificação Volt, né? Todo mundo que já teve contato com o exame conhece essa classificação, só classificava a obstrução de base de língua como antero-posterior.
Mas a gente fazendo o exame percebe que não é uma obstrução só anteroposterior. Tem pacientes que têm movimento de parede posterior de hipofaringe, fazendo uma obstrução mais circunferencial, né? Então, aconteceu depois, em 2019, a Marina, da Espanha, fez uma atualização e propôs uma classificação de Volt modificada que considera esse padrão de obstrução circunferencial, né? E hoje, nos meus laudos, eu procuro descrever dessa forma, né? Para não ficar senão dá aquela falsa sensação de que é só a língua que vai para trás e para frente. E não é, né? Não é isso que acontece. E aí, em relação à epiglote, a gente precisa ver se essa epiglote ela está obstruindo porque ela está sendo empurrada pela língua, se ela está sendo comprimida pela língua, porque muitas vezes nós nos deparamos com uma base de língua tão aumentada que ela acaba dobrando a epiglote no meio. A epiglote fica fraturada e aí ela faz uma obstrução lateral, né? Ou se é uma epiglote que é uma epiglote instável, que ela mesma cai, né? E essa epiglote instável é uma epiglote que tem um risco maior de piorar quando aplica-se a pressão positiva, né? Então, eu vejo a endoscopia do sono assim como uma ferramenta super importante de entender os mecanismos envolvidos na obstrução. Não é um exame que vai falar, tá fechando aqui, então tem que fazer uma faringoplastia para tratar a obstrução mais alta, tem que fazer uma cirurgia robótica de base de língua para tratar a obstrução mais baixa. Eu acho que no passado já foi assim, mas isso felizmente tem mudado, né? Para mim, hoje é mais importante entender os mecanismos envolvidos para direcionar. Muito dinâmico, né? Hoje em dia... Eu acho que é importante a gente lembrar, né, que quando a gente fala de via aérea, a gente fala de estruturas bem diferentes, né? Estruturas rígidas, estruturas mais flexíveis, né? E aí a gente pensa que todo mundo vai colapsar no mesmo ponto, que é o mesmo tipo de colapso, e na verdade não é. E é esse o desafio, que aí a sonoendoscopia ela vem trazendo muito esclarecimento, né? Porque se eu tenho mais em nível de base de língua, se eu tenho mais em outro nível mais superior ou inferior, e o tipo também de colapso que está acontecendo. Então, às vezes a gente... tanto que é um exame que não é todo profissional que vai fazer, é um especialista em medicina do sono, é um otorrino que tem a vivência nisso, porque para entender toda essa fisiologia da via aérea superior, né, durante os eventos respiratórios. Então, vem um laudo descritivo com toda essa percepção, e é isso que vai fazer a diferença para mim receber esse laudo, interpretar e definir o tratamento a partir dessas observações, né? Sim, e aí depois que passa essa primeira etapa, né, que é a avaliação dos sítios de obstrução e caracterização, aí é importante complementar a avaliação com as manobras, né? Então, fechar a boca é uma manobra, mas avançar a mandíbula sem hiperestender é uma forma de avaliar qual seria o resultado ali do aparelho intraoral, ou até mesmo de uma, né, guardada suas limitações, de uma cirurgia de avanço maxilomandibular, né? Tem uma limitação porque a cirurgia vai avançar a mandíbula também, isso a gente não consegue simular durante o exame. A mandíbula não, maxila, né? A gente não consegue simular durante o exame, mas avançando a mandíbula, qual que é o impacto que isso vai ter? Tem alguns pacientes que levam até o próprio aparelho, né? Tem, pra ver, né? E é muito legal quando a gente tem a oportunidade de avaliar a aplicação da pressão positiva, porque aí a gente ganha um dado adicional na avaliação, né? A gente ganha a pressão de abertura faríngea, que é, que é aquela pressão que, além de abrir a via aérea do paciente, estabiliza e tira o esforço respiratório. Então, não é só que aboliu o esforço respiratório. Abriu e estabilizou, né? Abriu e estabilizou, e esse dado é importante por quê? Porque tem estudos mais recentes associando a pressão de abertura faríngea ao prognóstico do tratamento cirúrgico, e a gente já sabia que a pressão do CPAP titulada, né, de estudos bem antigos até, tinham uma relação com a resposta do tratamento com o aparelho intraoral. Mas a pressão de abertura faríngea, ela parece ser um pouquinho acima da pressão de titulação do CPAP, porque a pressão de titulação do CPAP vai encontrar a pressão que aboliu o evento respiratório. A pressão de abertura faríngea, ela, além de abolir o evento, abole o esforço respiratório, né? Então, se o paciente puder usar o CPAP durante o exame, a gente ganha esse dado, e a gente ganha essas avaliações adicionais. Como que fica a garganta do paciente com a pressão positiva? Como que fica a epiglote? Como que fica a base da língua?
Usualmente na tua prática clínica você coloca o CPAP ou não? Eu não coloco em todos os pacientes. Seria legal se eu conseguisse colocar, mas nem sempre a gente consegue por uma questão logística, mas seria legal, seria o ideal, né? O exame ideal, assim, seria, nossa, eu fico pensando, nossa, seria muito legal se conseguisse fazer isso, seria que todos os pacientes fizessem o exame com o CPAP, que eu tivesse acesso à curva de fluxo, né? Que a gente tivesse uma forma mais fácil de avaliar a P crítica, porque na prática, assim, impossível, né? Você acaba tendo que usar ou equipamentos muito complexos ou fazer uma regressão matemática para conseguir chegar em P críticas negativas. O CPAP vai só até 4. Então, não é para todo mundo que a gente consegue fazer. Mas para os pacientes os meus pacientes, que quando eu indico endoscopia do sono e eu vejo que precisa, eu já oriento o paciente a levar. Legal. Já oriento a levar e oriento os meus colegas também, se seu paciente usa CPAP, pede para ele levar o aparelho, e essa é uma orientação que o hospital passa para o paciente no momento do agendamento. E para o aparelho intraoral também, quando ele usa, já levar também. Tudo que ele faz de uso para tratamento de apneia, se ele tiver, é legal que ele consegue... O que ele levar é interessante avaliar. Né, aparelho intraoral, CPAP, máscaras diferentes, tem um estudo legal da Rafaela, né, que compara tipos de máscaras, que foi um dado do meu doutorado também, que avaliar a resposta da máscara nasal, máscara oronasal, levar tudo. Tem paciente que leva a mentoneira, assim, o que a gente conseguir avaliar a mais vai ajudar o médico depois que vai analisar esse resultado, vai estruturar o raciocínio clínico. A gente vê algumas formas de fazer, né? Você acaba fazendo muito exame também para avaliar pacientes de outros colegas e você faz lá, emite o laudo, e também tem profissionais que já fazem a sonoendoscopia ali no pré-cirúrgico, né? No momento em que começa a anestesia, a sedação, para fazer essa avaliação e ter uma precisão maior na sua observação de sítio de obstrução e intervir de forma mais precisa, né? Então tem esse outro formato, é isso, de realizar a sonoendoscopia? Tem, e eu acho super legal isso. Já fiz muito desse jeito, principalmente quando o paciente acaba não tendo acesso ao exame ou a logística ali é difícil, né? Tem algumas cidades que não tem como fazer esse fluxo de uma agenda de endoscopia do sono com todo o fluxo montado. O que precisa ser alinhado para fazer dessa forma é o cirurgião alinhar com o anestesista para não oferecer uma medicação pré-anestésica, porque isso vai interferir no resultado do exame, e ele precisa estar assim, familiarizado com o protocolo de anestesia, porque o anestesista é o responsável pela anestesia, mas é o otorrino que guia o plano, que vai direcionar ali a sedação, né? Então os profissionais precisam estar bem alinhados para o exame sair legal. Mas é legal fazer isso, né? E já deixar alinhado com o paciente de, você tem indicação de fazer uma cirurgia nasal, vamos fazer a endoscopia do sono, a sonoendoscopia, na indução anestésica. A intervenção da faringe pode ser feita no mesmo momento cirúrgico, no mesmo tempo cirúrgico, se isso já tiver combinado com o paciente, ou fica esse dado guardado para discutir com o paciente depois da recuperação, né? Então é uma forma de otimizar o tempo. Você fala que o otorrino é responsável pela sedação. Tem alguns casos que o hospital disponibiliza não fala que o otorrino vai gerar polêmica. Não da sedação. Que o otorrino, do nível de sedação, de falar, o paciente está reagindo, etc, para monitorizar. Mas tem também aparelhos que conseguem ver isso, né? Alguns exames podem ser feitos, por exemplo, com bis. Né? Até mesmo na indução cirúrgica, né? Às vezes o hospital cede ali aquele equipamento que você consegue ver o grau de sedação e você consegue deixar numa sedação faixa, né? Entre 50 e 70 ali, que é mais similar um pouco ao sono natural, né? Mesmo sendo um sono induzido. Mas para você identificar quais são esses reflexos na ausência do bis que você identifica para falar pro anestesista, eu acho que tem que sedar mais um pouquinho, aumentar um pouquinho a sedação. Segurar um pouquinho ou soltar a mão, né? Um pouquinho mais. Você vai analisar a resposta verbal, a estímulo verbal e resposta ao reflexo ciliar, né? Então, tocou ali no cílio, o paciente pisca,
ainda não está na hora. E aí é importante ter paciência, porque não é na hora que começa a infusão que o paciente vai já entrar no plano de sedação. Existe um tempo de distribuição da droga que a gente precisa respeitar, porque nos primeiros minutos da infusão o paciente vai fazer a apneia central, né? Vai desabar tudo ali também e aí vai falar, nossa, foi demais. Tem a recirculação aos 13 minutos, mais ou menos, né, do Propofol? Isso. Então, assim, vai devagar, né? Vai com calma, vai esperando, sabendo o que esperar daquele paciente. Por isso que eu acho que a polissonografia, ter esses dados de polissonografia previamente ao exame, eu acho importante. E tem que ter paciência. O BIS, ele é um guia. É uma bússola. A gente sabe que entre 50 e 70 está dentro ali do plano de sedação leve. Mas nem todo mundo vai ter uma resposta adequada nessa faixa de BIS, né? E muitas vezes a gente não tem o BIS, a gente tem substitutos do BIS, porque o BIS é uma tecnologia cara. Então, na maior parte dos hospitais, ele acaba não sendo mais utilizado. É importante que você conheça essas tecnologias também para saber se existe equivalência entre o dado informado por essas tecnologias e se tem equivalência com o BIS, né? Eu acho importante ter a monitorização da sedação, mas a gente não pode se guiar só por ela. Porque tem pessoas que estão ali com 50 e estão conversando com a gente, né? Então e tem gente que está ali com 40 e não está fazendo obstrução. Mas eu sei que esse paciente tem uma apneia grave, que obstrui muito e que desatura pra caramba. Então, eu preciso ir buscando isso. Então, é um norte. E aí que entra o papel do médico examinador, né? É de fazer essa avaliação para falar, vamos aumentar mais um pouquinho, mas tem que ser assim, um aumento muito com parcimônia, Chorinho. né? Vamos aumentar mais um pouquinho. E aí, depois que faz o aumento, esperar para ver qual que foi aquela resposta antes de propor um aumento adicional. Tem bastante parcimônia mesmo, né? Sim. Eu acho que, em termos de pesquisa, a sonoendoscopia trouxe dados importantíssimos, o que fizeram realmente ela sair um pouco mais desse ambiente unicamente acadêmico, para a prática, né? Porque, por exemplo, foi através da sonoendoscopia que a gente entendeu os mecanismos de máscara nasal, oronasal, foi um dado que você também observou na sua tese, mas teve essa observação também na tese da Rafaela, e a gente observa o quanto que este exame, ele pode ser um diferencial exatamente nesses casos difíceis, né? Que a gente tem esses casos bastante desafiadores, né? O que para você, assim, é algo bem definidor e diz assim, olha, não consigo abrir mão de uma sonoendoscopia para esse perfil de paciente? Quem que realmente para você disse, olha, esse perfil eu preciso muito e vai ser o que vai fazer total diferença na minha prática, né? Bom, o paciente que usa CPAP, que tem uma intolerância, é um paciente que eu indico fazer a sonoendoscopia, porque muitas vezes a gente já tentou todas as medidas que a gente poderia ali para tratou clinicamente o nariz, trabalhou terapia posicional, trabalhou terapia miofuncional, né? O paciente continua com dificuldade de adaptação, acho que vale uma sonoendoscopia para avaliar a obstrução secundária, né? E para avaliar se a pressão que está sendo mostrada ali é realmente a pressão efetiva. Para os pacientes que têm uma apneia mais grave, né? Principalmente esses pacientes que têm um componente posicional e que nós estamos considerando um tratamento que seja diferente do CPAP, eu acho que é importante também. Um paciente que tem uma apneia leve, uma apneia moderada ali, que não desatura muito, eu acho que não tem necessidade de fazer o exame sempre antes de indicar uma cirurgia ou um aparelho intraoral. Claro que você tem que avaliar caso a caso, né? Mas eu acho que essas indicações de dificuldade de adaptação ao CPAP, uma intolerância ao CPAP, na verdade, não é dificuldade, não, uma intolerância ao CPAP e caso de apneia grave com componente posicional importante, eu acho que vale a pena fazer o exame para avaliar alternativas ao CPAP. Né? Nós estamos agora no momento em que a apneia do sono, ela mais do que nunca é algo multifatorial, né? A gente entende claramente e também nós estamos nesse momento de definir os endótipos e fenótipos, né? E aí quando a gente pensa que a apneia ela se apresenta de formas diferentes para vários indivíduos,
a sonoendoscopia cai ali como uma luva, né? Para nos ajudar nesse diagnóstico. Então, assim, muitas coisas a gente vai observar no exame de polissonografia, né? A gente vê hoje que o índice de apneia e hipopneia é uma métrica muito importante, mas sozinho ela não consegue determinar ali um dado que seja suficiente para falar de gravidade, né? Não só da frequência de eventos. Qual o dado polissonográfico que te diz assim, olha, te chama muita atenção? Né? Você falou é a própria posição, né? A apneia posicional é algo que vale a pena fazer uma investigação, principalmente naqueles que têm um predomínio grande em determinada posição, até para pensar na estratégia terapêutica. E quais outros dados que te chamam a atenção assim na polissonografia? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção antes de indicar a sonoendoscopia para o paciente é avaliar o predomínio de evento em fase do sono. Porque a sonoendoscopia, essa é uma crítica que existe ao exame, né? Ela é realizada com medicações, com drogas que acabam suprimindo o sono REM. Então, o Propofol, que é a droga mais utilizada, suprime o sono REM. O Precedex é uma droga que permite a ocorrência do sono REM, mas o Precedex é super difícil de utilizar, porque a indução é muito lenta, o tempo de ação é muito lento. Assim, demora, né? E aí, se acontecer o sono REM também, pode ser que aconteça lá na frente, pode ser que você já tenha terminado o exame. A gente não tem essa análise fisiológica do sono para saber se o paciente fez sono REM ou não fez sono REM. Mas, dado que a gente acaba usando mais o Propofol, se aquele paciente tem um paciente que tem apneia exclusiva de sono REM, você precisa conhecer as limitações do exame para indicar para aquele paciente. Então, não que o paciente não vá se beneficiar das informações do exame, mas você precisa saber que talvez aquilo esteja subestimado, né? E que possivelmente no sono REM, tudo aquilo que a gente está vendo naquela sonoendoscopia pode ser que seja um pouco pior, né? Então, acho importante fazer... Ou muito pior. Ou muito pior. Muito pior, é verdade. Ou muito pior. E é importante você avaliar também na posição corporal, porque durante a sonoendoscopia a gente consegue mudar a posição. É difícil pra caramba. Desafiador, né? Precisa de um apoio aí de toda a equipe. Precisa de 3 pessoas para virar o paciente, principalmente se for uma pessoa grande, né? Mas a gente pode mudar a posição do paciente para avaliar qual que é o efeito na via aérea. Então, se é uma apneia posicional, como que ele fica se ele deitar de lado, né? Para o público em geral, assim, quanto tempo dura em média esse exame, né? Olha, se for um exame assim só para avaliar sítio de obstrução e padrão, vai durar ali uns 20 minutos. Quer dizer, pode ser algo rápido, Pode né? ser rápido. Mas se for avaliar, fazer todas as manobras, colocar o aparelho intraoral, né? Eu já fiz muitos exames com o aparelho intraoral pré-moldado logo antes do exame, que eu mesma fui no consultório do Dr. Marco Machado, sabe? Sim. Marco Antônio Machado. E eu queria aprender a usar a apneia guard para fazer, já viram aquele que é para... molda com silicone, né? E eu queria usar na sonoendoscopia. Aí eu fui lá aprender com ele me ensinou a manipular o silicone, usar o negocinho rosa lá que ativa, moldar o paciente, aparar todo o negocinho ali pra... Gente, demorava pra caramba. E aí depois colocar isso na boca do paciente é super difícil. Super difícil, porque ele é volumoso, porque tem paciente que dorme e acaba mordendo, não tá relaxado, né? não tá usando medicação para relaxar. Aí vai fazer a avaliação com o aparelho intraoral, vai colocar o CPAP, aí colocar o CPAP não é só ligar o CPAP. A avaliação começa com a pressão em 4 e vai até onde tiver que ir. Pode ser que chegue a 12, 13, né? E isso a gente vai fazendo devagarzinho. Então tem exame que leva 1 hora para ser realizado. Vai depender do que for avaliado. Mas o que faz assim, não pode ser um exame com menos de 20 minutos, porque a gente acaba perdendo ali, né, o tempo de distribuição, e pode ser que se a análise for feita muito precocemente, não represente a noite do paciente. E o que você enxerga agora sobre essa evolução? Porque, por exemplo, 10 anos atrás, ninguém falava disso, de você fazer para avaliar os pacientes cirúrgicos, era realmente muito restrito ao ambiente acadêmico, né? Você fez muito porque na sua tese de doutorado foi crucial, era exatamente isso, fazer a sonoendoscopia.
Como você enxerga agora esse papel desse instrumento, né, importante na avaliação? Acha que é algo que veio para ficar mesmo? Ou é algo que, olha, tá atendendo aqui, mas eu espero um exame com mais direcionamentos? Como que você que tem essa experiência, toda essa expertise, enxerga esse cenário? Há 10 anos, a sonendoscopia, apesar de não ser um exame novo, né, era um exame que era visto com muita resistência pelos otorrinos, né, porque não faz sono REM, porque não é o sono natural. Eu acho que de lá para cá a comunidade aprendeu mais sobre o exame, né, os estudos mostraram que o exame, quando bem realizado, é importante, né, frisar que tem que ser bem realizado, porque a sedação muda completamente o resultado. Ele traz informações valiosas na avaliação do paciente. Então, hoje eu vejo a sonendoscopia como um exame complementar para o paciente que tem um distúrbio respiratório do sono e algumas outras exceções, como a gente discutiu, que não substitui as outras avaliações. Então, não substitui a polissonografia, não substitui a tomografia, é um exame complementar, né, que vai ajudar a gente a fazer uma medicina mais precisa, né, e a amadurecer, assim, um plano terapêutico para o paciente que atenda às particularidades de cada um. E agora tem inteligência artificial, tem um monte de outras análises que eu não conheço nada que esteja sendo trabalhado nesse sentido, mas com certeza já está sendo, né? Porque tem gente que pensa muito à frente, mas eu imagino que em breve a gente vai ver alguma ferramenta que una todas essas informações e que consiga antecipar outras análises ainda, né? Que una ali os dados de sonendoscopia, com de tomografia, com polissonografia, com medidas esqueléticas, com fotos, e faço uma análise disso, né? Então eu acho que é um exame super legal, que traz muita informação, que não pode ser simplificado como uma forma de indicar cirurgia, porque a finalidade do exame não é essa. Perfeito. Eu acho que essa sua fala, ela foi muito precisa, né? Porque, assim, primeiro é um exame que tem que ser realizado por quem entende do assunto, né? Então não dá para realizar a sonendoscopia se eu não entendo toda a fisiologia da respiração, ainda mais a fisiologia da respiração durante o sono. Então a gente já parte do princípio aí que é uma pessoa treinada para isso, né? Então acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, a gente entender que não é um exame que, como você já deixou claro, tem suas indicações precisas e quando bem indicado ele vai trazer muita informação importante que vai definir aí a conduta, né? Então assim, a gente tem esse instrumento hoje, a gente otorrino, realmente, eu acho que os otorrinos e os pneumos são os profissionais que mais fazem a sonendoscopia e talvez acreditem, né, nessa estratégia para avaliação, mas é importante a gente lembrar que é um exame que ele tem que ser feito em ambiente seguro e dentro de uma técnica muito bem já estabelecida, né? Tem alguma situação que a gente, um efeito adverso ou alguma outra condição que a gente, olha, isso aqui pode acontecer, como que eu devo cuidar, mas pelo que eu entendi é algo bem seguro, né? Não, é super seguro. Efeito adverso do exame, alguns pacientes acabam reclamando, tá meio desconfortável ali, mas é o mesmo desconforto que ele teria se ele fizesse o exame no consultório, né? O paciente espirrou durante o exame, acontece muito isso, e aí o aparelho bateu ali na nasofaringe, pode ser que incomode um pouquinho, mas assim, nada grave, nada grave. E aí as contraindicações vão ser aquelas que a gente discutiu, mas seriam contraindicações para qualquer outro exame com sedação. Perfeito, né? Eu acho que a grande importância é a gente enxergar um processo dinâmico, né? Coisa que quando a gente está acordado, nem sempre você consegue observar esse dinamismo todo do funcionamento da via aérea em condições que simulam o sono e estão mais próximas ali do sono, né? Nossa, eu acho que a gente conseguiu trazer muita informação aí, você foi assim super didática e é importante a gente também saber que a gente tem uma profissional que é referência nisso até para quando eu preciso, né, Gui? Sim, claro. Eu não faço sonendoscopia, para quem que eu posso solicitar esse exame? E aí, pensando nisso,
Onde que as pessoas te encontram, Mari? As pessoas te encontram nas redes sociais, site, como é que é isso, né? Seja para consulta, né? Outro dia tive um paciente, estava numa mesa lá conversando e um paciente meu que achou, não, médico do sono é difícil, eu achei uma doutora aqui, a doutora Mariane. Aí eu digo, vai lá, achou no Google, vai lá que ela é maravilhosa. Onde as pessoas te encontram? Bom, as pessoas me encontram, tem o meu site, né? Falo que eu sou facilmente encontrável pelo Google. Digitar meu nome é fácil de encontrar minhas informações. Meu Instagram tá meio paradinho ali, as crianças nasceram e aí difícil manter as duas coisas vivas, sabe? O Instagram, precisei escolher. Escolhi manter as crianças. Mas tem lá seus contatos, tem lá né? meus contatos. Não entre em contato comigo via Instagram, porque eu demoro para responder. Então, melhor forma mesmo é através dos telefones de contato do site, ou até mesmo o formulário do site, gente. Eu recebo esses e-mails e a gente responde. A endoscopia do sono eu realizo no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Lá existe uma agenda fixa, toda sexta-feira. Tenho 2 horários para fazer o exame. E vocês são super convidados a acompanhar o exame. Essa é uma mensagem que eu deixo assim, quem quiser, né, achar que o paciente tem indicação de fazer o exame, o paciente agendar, fiquem super à vontade para entrar em contato comigo e se quiserem acompanhar o exame, 2 mãos a mais são sempre muito bem-vindas para me ajudar Para virar ali. o paciente. Para virar o paciente, para fechar a boca do paciente, avançar. A equipe lá do Oswaldo Cruz é super parceira, eles me ajudam comigo, mas eu gosto muito de receber os colegas. Porque mais que profissional, ela também é professora. Gosta de ensinar e é sempre um prazer contar com você aqui. A gente está chegando aí na parte final, né, desse episódio que eu acho que trouxe muita luz para esse tema, né? E aí a gente tem uma pergunta que o Gui sempre faz aí, pergunta surpresa, para deixar uma mensagem aí final. A gente vai, rufem os tambores, porque é um momento de tensão aqui no podcast. Mari, se tivesse uma mensagem que o pessoal que está ouvindo, assistindo a gente, tivesse que ele não pode dormir sem essa, qual mensagem seria? Bom, acho que uma mensagem mais voltada assim para os otorrinos, médicos do sono, né? Principalmente o otorrino, que seria o profissional que faria o exame. A sonendoscopia parece um exame super complicado, não é, né? Então, assim, não se assustem por ser um exame com sedação. É um exame que, estudando ali, conhecendo mais sobre o protocolo e tendo uma conversa legal com o anestesista, pode ser feito em qualquer lugar, então não precisa estar num grande centro, não precisa estar em São Paulo, no Rio de Janeiro, BH para fazer a sonendoscopia. Pode fazer na cidade em que vocês estiverem. E o fato de não ter uma máscara perfurada ali para passar o CPAP, isso não é um limitante para fazer o exame. Eu sei que muita gente deixa de fazer essa avaliação por causa disso. Passa o aparelho por baixo da máscara. Eu não perfuro a máscara dos pacientes para fazer o exame, né? Quando é a máscara do próprio paciente, eu passo ali, vazo um pouquinho, mas a gente segura, né? Isso não compromete o resultado do exame. Não é o ideal? Não é. O ideal seria que fosse bonito ali, que nem nos protocolos, nas fotos dos estudos que a gente vê, né, principalmente do exterior. Mas dá para fazer o exame, então, sim, não se limitem pela dificuldade técnica, não é difícil, né? E eu estou à disposição para conversar sobre isso. Eu acho que quanto mais gente fazendo bem, do jeito certo, mais força o exame ganha, né? E mais pacientes vão ser melhores tratados. Então, eu acho que é isso. Perfeito. Perfeito. A gente tem que aprender com nossos amigos gastros, né? Que fazem exame dentro de um controle e não se limitam porque precisa de sedação, né? Então, a gente entender que tem protocolo para tudo, né? Exato. Sim. Bom, Mari, obrigado mais uma vez. Parabéns aí por toda a entrega, né? E você que está aqui com a gente, acompanhando mais esse episódio, compartilha, dê like nas nossas redes sociais, seja no Instagram, seja no YouTube. Isso ajuda muito a engajar, sabe? Precisa dar esse like, né, Gui? Com certeza. Precisa dar um apoio pra gente. E a gente espera você num próximo episódio trazendo mais assunto importante sobre sono, saúde e qualidade de vida. Então, até um breve episódio. Até mais.